Senhoras e senhores, o Flamengo acaba de perder sua primeira partida para cima do Fluminense de 2-1 no Campeonato Carioca com o time profissional. Para você que não me conhece, eu me chamo Arnildo, eu faço vídeo de pós-jogo do Flamengo. Bora ver como é que foi essa parada. Seguinte, rapaziada. Começando pelos relacionados, temos a estreia do André, Léo Ortiz do lado e, de novo, Vitão jogando novamente como titular. De lateral direita temos Royal, de lateral esquerda temos de Alexandre. Fazendo a linha do meio temos Alan e Everton. Fazendo a linha de frente temos Carrascal, Samuel Lino de ponta esquerda, Luiz Araújo de ponta direita e, vixe, deu algum problema. E Pedro fazendo a linha de frente como ele faz de 9. O jogo começou, cara, assim. Uma falta do Alan. O que aconteceu? Sendo bem sincero, nessa falta bem aqui, eu não entendi muito bem, pelo menos no ângulo da imagem que apareceu, pelo menos na GA aqui. Sinceramente, eu não vou dar o meu veredito final. Para mim, ele deu um amarelo aqui, mas, como eu disse, pode ter sido até vermelho, para algumas pessoas disseram, né? Mas, basicamente, foi isso daqui, cara. Opa. Ele deu o carrinho, provavelmente pegou no pé, mas principalmente por conta da água, não dá para ver absolutamente nada. Depois disso, o que a gente teve? Chuva e mais chuva. Foi mais ou menos uns 9 minutos, 9 minutos não, 30 minutos de pura chuva, que, sendo bem sincero, acabou esfriando bastante o jogo. E quando isso aconteceu, cara, eu pensei assim, rapaz, aí vai ser de 1 hora para frente. Mas não, foi apenas meia hora. Quando o jogo voltou, e ele voltou já da falta, né? O que teve? A chance do Flamengo, eu acho que, se eu não me engano, um passe do Pedro pro Carrascal, e ele acaba chutando gol, fazendo gol, mas infelizmente estava impedido. Mas pelo menos a gente começa bem, a gente começa atacando, isso dá indício de quê? Que a gente vai fazer um bom jogo. Era o que eu achava, né? Só que no lance seguinte, cara, do cruzamento do Flamengo, mais uma chance do Flamengo de fazer o gol, que ele cruza a bola sobra no Samuel Lino, perde o gol. O Samuel Lino, cara, nessa partida, sendo bem sincero, ele fez uma partida bem mais ou menos, não foi tão ruim, mas também não foi tão boa. Ele teve essa chance do gol, eu acho que, querendo ou não, ele pegou essa bola no susto e perdeu um gol, né, imperdível, né, mas fazer o quê, né? Vida que segue, o jogo que segue. O que a gente tem logo em seguida? A chance do Fluminense, que o Fluminense, no caso, o Flamengo, ele chuta, bota a bola para frente, se eu não me engano, eu acho que é o Léo Pereira, sobra nas pernas do jogador Fluminense, chuta, e defesa do André. Cara, o André, ele fez uma boa partida, apesar de algumas falhas no jogo, ele fez uma boa partida. Ele é um garoto que provavelmente eu acho que vai dar certo, eu espero que ele dê certo. E, cara, além desse daqui, teve ainda o jogo ser parado, ele fez uma defesa bem esperta, que ele se joga para fora da área e para a bola certinho, bem em cima da linha, que se ele tivesse mais, tipo, 2 centímetros para frente, teria sido falta, provavelmente um chute que seria bem perigoso para o time do Fluminense. Continuando... travou? Continuando, o jogo termina de 0-0 no primeiro tempo. E é o seguinte, o jogo, cara, ele foi extremamente morno no primeiro tempo. Falando de números, deixa eu pegar aqui minha caderneta, porque eu também não sou de ferro. Posse de bola, Fluminense 46, Flamengo 54. Foi um jogo bem 50-50 se a gente for relevar os números, questão de posse de bola. Chutes ao gol. Chutes foi 5 do Fluminense contra 2 do Flamengo. Mas se a gente for falar de chutes ao gol, foram 3 do Fluminense, 0 do Flamengo. O Flamengo não deu um chute pro gol, cara. O Flamengo, nesse primeiro tempo, ele foi completamente morno. Teve um impedimento do Carrascal, que eu acho que, se ele tivesse um pouquinho mais atrás, ele talvez tivesse mais chance de fazer o gol. O do Samuel Lino eu vou tentar relevar um pouquinho, porque ele pegou um pouco no susto, mas também foi uma oportunidade que foi perdida.
Voltando do segundo tempo, a gente tem a substituição do Alan pelo Pulgar e o Pedro pelo BH. E com 6 minutos do segundo tempo, a gente tem gol, cara, do jogador do Fluminense. Que um erro, se eu não me engano, é do Léo Ortiz, cara. Sai das pernas do Léo Ortiz, que ele tenta fazer um passe para frente, que já não é de costume. Eu não vou falar que não é normal, porque se eu falar meio que não é normal, parece que eu tô falando que o Léo Ortiz ele não erra. Mas de um passe errado do Léo Ortiz para frente, acaba batendo no jogador do Fluminense, que acaba sobrando para eles. Ele faz um passe um pouco mais longo, ele sobra, cara, e não tem muito o que fazer. Gol do Fluminense, cara. Foi um erro muito besta, cara, sendo bem sincero, que não era para ter acontecido. Geralmente o Léo Ortiz não é esse tipo de passe. Eu sei que falar dessa forma aqui parece um pouco mais arrogante, como se ele não errasse, mas foi um erro bobo. Infelizmente não tem muito o que fazer, cara. E logo em seguida, o que a gente tem? Gol deles de novo, né? Porque já tava ruim. Tem como piorar? Claro que tem como piorar. Eles vão lá e fazem outro gol, cara. Como foi a jogada? Vamos lá. Saindo de um cruzamento não, de um escanteio, cara, que eu achei bem estranho na hora. Eita, eu deixei muito atrás o vídeo? Já é isso. Sobra, eu não sei o que acontece nesse bololô aqui, sendo bem sincero. Sobra no jogador do Fluminense, para no pé do Emerson Royal, que fez uma partida bem mais ou menos, cara. Acaba sobrando no jogador do Fluminense, não tem muito o que fazer. Gol dos caras. De novo, cara, se você for contar, aqui deve ter uns 8, 9 jogadores do Flamengo e deve ter 3. Esse jogo por completo, cara, foi um erro totalmente assim da zaga, do meio, a chance perdida na frente do Flamengo, cara, que foi um erro, foi um jogo para se esquecer. É completamente um jogo para se esquecer, cara. E continuando, o que a gente tem? Gol do Cebolinha. Porém, a gente sabe que ali foi meio que uma bola desviada do Vitão, que o Vitão fez uma partida ok, ele deu uns errinhos, mas foi uma partida ok, que basicamente, cara, de um escanteio, quando o sobra no meio da cabeça do Vitão, desvia no Cebolinha, nosso gol. Cara, nesse momento aqui, o Flamengo, a partir dos minutos mais ou menos 27, ele cresce no jogo. E com um gol desse, a gente, além de crescer no jogo, a gente começa a jogar bem. O Flamengo, a partir dos 27, 30 minutos, ele começa a jogar bem, cara. Só que eu acho que não foi o suficiente. Eu acho que o Flamengo errou muito. Eu acho que o Flamengo teve muitas oportunidades. Muitas não, né? Mas ele teve as oportunidades e acabou perdendo. E acabou resultando, cara, basicamente foi nisso. Agora vamos entrar lá na questão de o Flamengo vai ser rebaixado? Sinceramente, eu não vou entrar nessa pilha. Eu não acho que o Flamengo vai ser rebaixado, ainda, apesar que tem um jogo, no caso, os outros times têm 2 jogos, se eu não estiver enganado, e o Flamengo só tem mais um jogo. O Carioca é um campeonato, cara, que já perdeu muito seu valor, mas isso não significa que a gente tem que ser rebaixado. A gente tem que ganhar o próximo jogo e torcer para os outros perderem, que isso é bem difícil. Eu tô me esquecendo de alguma coisa? Tá. Vamos lá. O Lucas Paquetá vai chegar, isso já é quase certeza. Eu espero que ele complemente bastante o time. Ele vai fazer bastante diferença e ele tem que fazer a diferença porque ele vai ser o jogador mais caro, a maior contratação do Flamengo. Em questão do Alan, o São Paulo pode levar, sendo bem sincero. O Alan eu já tive muita paciência com ele. Eu tive a mesma paciência com ele que eu tive com o Léo Pereira, quando ele começou a jogar bem mal. E também, se eu for espremer uns pouquinho, eu tive muita paciência também no tempo do Vitinho de 2019, tá? Então, cara, eu espero que ele chegue, ele vai completar. Ele pode jogar meio que centralizado, ele pode jogar meio que mais pra direita, se eu não estiver enganado. E eu espero que ele dê certo. E o jogo foi isso. É torcer para não acontecer de novo e torcer por os outros times tudinho perder e a gente conseguir subir. Porque eu acho que não é nem uma questão só de ganhar o Campeonato Carioca, é uma questão só de manter, cara. Porque, como eu falei, é um campeonato que já perdeu muito o seu valor.
E o Flamengo meio que não se importa muito em ganhar ele, em si só se manter para não ter aquela, principalmente aquela zoação de ser rebaixado no Campeonato Carioca, cara. E eu acho que é isso. Rapaziada, seguinte, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Sendo bem sincero, eu nem queria estar gravando o Flamengo perdendo, né? Mas a gente sempre tem que estar aqui para contribuir. Às vezes você não pode assistir o jogo e você está assistindo o vídeo aqui por mim. Então, cara, deixa o like aí, se inscreve aí no canal. Eu sou Arnilton, é nóis. Tchau.